R$ 1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Eu não tô aqui para te mostrar só os meus resultados. Eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó. No celular dele, hein? Ele vai abrir aqui o celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar, ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Bom, o Corinthians está olhando para frente e o que a gente tem de informação a dar sobre o convite feito ao Renato é o seguinte. Foi feita uma proposta para o empresário do Renato, como a gente já adiantava ontem aqui no Seleção. Essa proposta equivale a aproximadamente metade do que ele ganhava no Grêmio. O Renato tinha um salário espetacular no Grêmio, o Corinthians oferece um bom salário, um excelente salário, menos do que ele ganhava no Grêmio. É um contrato até o fim do ano que vem. No papo que tiveram com o empresário do Renato, deixaram bem claro que o clube não se imagina brigando por título do Campeonato Brasileiro, que a prioridade é a Copa do Brasil ou tentar, via Campeonato Brasileiro, uma vaga na Libertadores do ano que vem, que o clube quer trabalhar com a base e pode ter 2, no máximo 3 reforços pontuais, desde que eles não sejam caros. O time não tem poder de investimento. O Corinthians seduz o Renato com aquele papo que a gente já contou qual é, de que o Corinthians é um trampolim para a seleção brasileira, porque o Vanderlei Luxemburgo, o Parreira, o Mano Menezes e o Tite saíram do clube para a seleção brasileira e o Renato ficou de dar uma resposta amanhã. O que a gente já sabe é que o Renato não vai pedir um aumento em relação à proposta, porque o Corinthians já disse que chegou no seu limite. É isso que o Corinthians tem a oferecer, cerca da metade do que ele ganhava no Grêmio. O que o Paulo Vinícius Coelho apurou é que a família do Renato, não gostaria de vê-lo trabalhando agora. Gostaria que ele ficasse um tempinho sem trabalhar. Informação que o Paulo Vinícius Coelho publicou hoje no GE. Isto é o que sabemos do convite do Corinthians para o Renato, Kleber. Eu acho que o Corinthians convida um técnico muito interessante. Talvez fosse mesmo o primeiro técnico que eu convidaria. Eu não sei quanto o Renato ganhava, não sei quanto o Corinthians ofereceu. Eu imagino que o que o Corinthians está oferecendo, dentro dos padrões que a gente ouve falar em futebol, continua sendo um salário espetacular. Espetacular. Só que é metade do espetacular que o Renato tinha, mas é espetacular. O Renato, não anteontem, na semana passada, participou do Bem Amigos. E foi claro, eu tive convite para sair do Brasil, não quis sair porque eu não vou sair do Brasil antes de ser técnico da Seleção Brasileira de Futebol. A não ser que, evidentemente, ele seja convidado para ir para um dos grandões do futebol europeu. Quando você fala desse poder de sedução que é o caminho entre Corinthians e seleção, é um argumento bacana, mas assim, o Parreira foi para a seleção antes de ir para o Corinthians. O Mano Menezes e o Tite certamente foram para a seleção do Corinthians. A partir dos resultados e do trabalho que eles fizeram no Corinthians. Não foi só porque eles estavam no Corinthians. Você pode ponderar que na época do Mano teve o convite do Muricy, o Andrés era diretor da CBF, tinha sido presidente do Mano no Corinthians e tal. Mas o Corinthians é uma vitrine espetacular. Eventualmente, mesmo com essa afirmação do Corinthians para o Renato de que ele não pensa em ser candidato ao título, ele vai trabalhar com a base, ele não tem poder de investimento, você conseguir um trabalho bom num clube de ponta, como tantos temos no Brasil e como é o Corinthians, claro que isso é um outro
ponto favorável na hora de você ticar lá o seu currículo. Fez um trabalho no Grêmio, eu acho que o Renato trabalhou bem em alguns clubes, no Fluminense e em alguns outros clubes. Basicamente, o Renato fica sólido como treinador nesses quase 5 anos de Grêmio. Tudo que o Renato fizer agora, obviamente, vai ser comparado com o que ele fez no Grêmio, às vezes até injustamente, porque você precisa ter a circunstância do que está acontecendo e separar o Renato do Grêmio, o Renato e o Grêmio, do Renato em qualquer outro lugar. Seria uma possibilidade do Renato botar mais um capricho ali no trabalho dele. E o que o PVC fala de família, de tal, eu não sei. É difícil falar. Eu acho que o Corinthians escolhe um bom nome. O que o Renato pensa, não sei. E acho que desses nomes que tem aí, Renato... não vou especular nomes. Acho que como eu vejo a situação. Acho que está na mão do Renato, naturalmente. Vocês viram a tarde aqui, que é a apuração do PVC. A gente tem apurações muito semelhantes. A minha apuração, a minha sensação do que eu tenho ouvido é que não é o salário que pode afastar o Renato do Corinthians. É a falta de uma ambição por grandes títulos, uma ambição esportiva. O Renato rejeitou um salário, segundo o empresário dele, um salário brutal do Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro tem grandes pretensões esportivas. O que de tudo que eu ouvi dessa questão realmente pode, na minha visão, impedir o Renato de acertar com o Corinthians é a situação do clube nesse momento, do Corinthians entrar no Campeonato Brasileiro como um mero espectador e não como um ator principal. Fala, Kleber. Desculpa, só assim, agora eu estou pensando no que eu ouvi dele há 2 segundas-feiras atrás. Eu acho que a questão do Atlético era o Grêmio, onde ele estava, e ele falou assim, foi perguntado para ele, você toparia ir trabalhar num time que tem que escapar de últimas posições? Porque eu me lembro da resposta do Renato, se não textualmente, mas conceitualmente. Claro que a gente quer trabalhar em time que briga pelo título, mas eu não acho que só o fato de você estar brigando embaixo da tabela seja motivo de recusar um trabalho. O que eu quero dizer, trabalho, às vezes com menos recursos e um trabalho vitorioso dentro das possibilidades, também é um ponto a favor do dono do trabalho. A gente vai saber amanhã. Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.